Olá, irmãos, graça e paz, amém? Irmãos, mais uma vez aqui reunidos para a gente meditar na palavra de Deus, e hoje eu quero falar da nossa segurança em Cristo. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Nós vamos fazer a leitura dos versos de número 1 ao 11, que diz assim a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Meus irmãos, minhas irmãs, esse capítulo de João, do Evangelho de João, acontece logo após Jesus anunciar o traidor. Logo após ele dizer que Pedro negaria 3 vezes. E então os seus discípulos começaram a perturbar os seus corações, começaram a ficar preocupados com aquelas declarações que Jesus havia feito. Mas talvez a notícia pior para eles seria a notícia da ausência de Jesus do meio deles, e não essas outras notícias. E com isso, irmãos, vem a primeira pergunta que eu faço para nós. O que tem perturbado o nosso coração? Será a pandemia? Será a falta de fé? Será o que tem acontecido que tem tirado a nossa paz, o nosso sossego do nosso coração? E a primeira lição que nós tiramos disso é que o nosso coração se perturba facilmente. Como que nós nos deixamos abalar tão facilmente por qualquer notícia ruim? E isso mostra que o nosso coração é frágil, fraco, cheio de dificuldades, de problemas. Mas então vem Jesus no capítulo 14, versículo 1, dizendo: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O primeiro conselho que Jesus dá aos seus discípulos, após perceber que eles haviam ficado perturbados, angustiados, tristes com aquelas notícias, foi: não se turbe o coração, não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. A primeira coisa que Jesus faz é: não perca a sua fé em mim. A primeira coisa que Jesus fala para os seus discípulos é: não percam a fé. Irmãos, minhas irmãs, a primeira coisa que nós fazemos quando as dificuldades vêm é perder a fé, é duvidar de Deus, é questionar do poder miraculoso que o nosso Deus tem, é duvidar da soberania de Deus, é crer que Ele não está no controle de todas as coisas. Tudo isso é falta de fé. E nós muitas vezes, por causa das circunstâncias, achamos que Deus não está no controle, de que Deus perdeu o controle e de que Deus não está agindo por detrás disso. Mas Jesus mostra aqui na palavra de Deus para os seus discípulos e pede a eles que não perdessem a fé, ou seja, ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Depois Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Segunda coisa que Jesus faz, depois de pedir aos discípulos para que não perdessem a fé, é lembrar aos discípulos de que a morada deles não era desta terra, que o reino deles não era desta terra,
E assim para nós, irmãos, nós precisamos ser lembrados todos os dias de que a nossa morada é celestial, de que nós não viveremos eternamente nesta terra, de que um dia nós iremos morrer ou seremos levados junto ao Senhor. E isso muitas vezes foge da nossa mente, nós nos esquecemos de que a nossa morada não é nesta terra e nos preocupamos tanto com as coisas aqui desta terra, deixamos o nosso coração perturbado a ponto de perder a fé em Deus. E a segunda coisa que Jesus diz é: fiquem tranquilos, a sua morada não é aqui, eu estou indo preparar lugar e vou voltar para buscá-los, e quando eu buscá-los, vocês estarão comigo a toda eternidade. Ou seja, Jesus mostrando para aqueles discípulos de que haveria uma eternidade, um tempo de paz, de sossego, onde não haveria mais sofrimento ao lado do Senhor Jesus Cristo. E Jesus prossegue dizendo: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus, irmãos, presumiu que depois de tanto tempo andando com aqueles discípulos, depois de tanto tempo ouvindo as pregações que ele havia feito, ouvindo os ensinamentos, vendo o que Jesus estava fazendo, Jesus então presumiu que aquelas pessoas sabiam para onde ele estava caminhando. Mas aí vem o versículo 5 que diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tomé, então, cheio de incerteza, é aquele que posteriormente questiona a ressurreição de Jesus, e esse mesmo Tomé, aqui já demonstrando sinais de perturbação do seu coração, disse para Jesus: Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vais. E Jesus então responde no versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, talvez uma das maiores declarações que Jesus faz, talvez um dos melhores conselhos que Jesus dá, é mostrar de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é apenas um dos caminhos que conduz a Deus, é apenas o único caminho que nos leva ao Pai. Jesus não é uma das verdades em meio a várias verdades. Jesus é a própria verdade, ele é a própria verdade encarnada, é o verbo que se encarnou, e não existe outra verdade a não ser Cristo Jesus, e ele mesmo é a vida. Ou seja, ele não é apenas a pessoa que pode nos dar a vida eterna, mas ele mesmo é a própria vida eterna. Então Jesus, ele mostra que ele é o caminho para onde todos precisam seguir. E no versículo 7 diz assim: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, Jesus sabia que o coração daqueles discípulos não conhecia a Deus. Então ele diz: se vocês tivessem me conhecido, quantos de nós, quantas pessoas que hoje estão me ouvindo não conhecem Jesus? Professam Cristo com a boca, mas não conhecem Jesus, não conhecem a Deus de verdade. Quantos de nós colocamos as nossas confianças nas coisas aqui desta terra? Colocamos a nossa esperança nas coisas aqui desta terra? E aí Jesus diz: vós tendes visto Deus. Ou seja, Jesus estava mostrando que o que ele veio fazer aqui na terra é fazer a vontade do Pai. Mas então vem o versículo 8, Filipe disse o seguinte, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Irmãos, essa declaração de Filipe talvez tenha sido mais incrédula do que a declaração de Tomé de não conhecer o caminho. Porque eles andaram esse tempo todo com Jesus, viram Jesus se dizendo Filho de Deus, Filho do homem, aquele que faz milagres, que faz maravilhas. E então Filipe questiona a Jesus dizendo: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Irmãos, isso mostra uma total incredulidade e imaturidade por parte de Filipe. E isso revela o que muitos cristãos hoje têm feito. Muitos cristãos hoje estão em busca de milagres. Muitos cristãos hoje estão em busca de uma experiência sobrenatural, mas se esquecem de que Deus é visto nas pequenas coisas. Quantos de nós nos esquecemos de Deus e queremos apenas um anjo descendo do céu, trazendo para nós a resposta para os nossos problemas?
E Filipe queria aqui um sinal miraculoso da parte de Jesus, mas Jesus então responde Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não têm conhecido o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus então questiona a incredulidade deles, questiona a incredulidade de Filipe. E no verso 10 diz assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, Jesus então ele fica admirado diante da incredulidade dos discípulos. E quantos de nós somos incrédulos? Quantos de nós perdemos a fé porque não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos o que Deus tem feito? Mas eu quero dizer, irmãos e irmãs, Deus tem feito maravilhas. E nós podemos ver o Senhor, ter a segurança de que Ele tem um lugar preparado para nós nas mansões celestiais. Concluo aqui dizendo o seguinte, meus irmãos: não adianta nós perturbarmos o nosso coração, nós precisamos manter a nossa fé em Deus. Não podemos perder a fé que Deus está no controle, a fé de que Deus governa todas as coisas com um braço forte. Segundo, nós precisamos nos lembrar sempre, todos os dias, de que a nossa morada não é aqui nesta terra, a nossa morada é celestial. Se nós tivermos isso em mente, nós não nos esqueceremos, nós não perderemos a nossa fé em Deus. E por fim, precisamos lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio dele é que nós conhecemos o Pai. Não adianta nós ficarmos esperando apenas pelos sinais miraculosos, apenas por coisas extraordinárias. Precisamos confiar em Deus, mesmo que nossos olhos físicos não consigam contemplar ou não vejam algo sobrenatural. Por isso, meu irmão e minha irmã, confie no Senhor. Não se turbe o coração. Em meio à pandemia, não se turbe o coração. Creia e confie no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus amado, oh Deus, como o nosso coração se perturba facilmente. Como que nós, Senhor, nos perturbamos tão facilmente. Oh Deus, nós pedimos que o Senhor nos console. Traga, meu Deus, nesse momento a confiança e a certeza de que o Senhor está preparando morada para nós. A confiança, meu Deus, de que o nosso lar não é nesta terra, mas que é com o Senhor, ó Pai, na eternidade. Ó Deus, não nos deixe, ó Pai, ficar presos nas coisas aqui desta terra. Nos ajuda, Senhor, a lembrar e trazer a memória das coisas celestiais e eternas. Ó Deus, que nós possamos ver o Senhor nas mínimas coisas, que nós possamos reconhecer o Senhor nos mínimos detalhes, que não possamos, meu Deus, perder a nossa fé, porque nossos olhos não conseguem ver aquilo que o Senhor tem feito. Deus, que nós possamos ter a nossa segurança firmada no Senhor. Pedimos perdão, Pai, perdão pelos nossos pecados, são tantos os nossos pecados, principalmente, meu Deus, a nossa incredulidade. Que nós possamos ter fé, confiante que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que nada fugiu do controle do Senhor. Ó Deus, nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.